Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa segunda webinar relativa ao DIAG. O que seria? DIAG é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, que se comemora mundialmente, realmente é internacional. E nós aqui no Brasil vamos também comemorar isso, estendendo o mês todo. Então, hoje é a nossa segunda webinar, isso está dentro de todo um projeto aí do Comitê de Fluência da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que faz parte do Departamento de Linguagem. É com muito prazer que eu vou moderar essa webinar, que está se estruturando ao espaço que a sociedade brasileira tem dado ao nosso comitê, à fluência da fala. Quero agradecer, em nome do comitê, a todo esse espaço que estamos tendo e a todo esse projeto Influenciar, que vocês vão conhecer um pouco hoje. Eu vou compartilhar com vocês, pelo próprio site da Sociedade agora, como que nós estamos funcionando. Mas esse mês foi muito intenso, né? A sociedade trabalhou muito e tivemos esse congresso maravilhoso online, que estávamos todos apreensivos e foi um sucesso, né? Em todas as áreas. E a gente agradece, inclusive, os vários e-mails que recebemos no Comitê de Fluência de fonoaudiólogos interessados pela área da fluência. Nós vamos responder a todos esses e-mails e vamos também apontar para você, se ainda não enviou um e-mail e está interessado nessa área, pode nos encaminhar que vocês terão surpresas por aí. Eu vou então mostrar para vocês aqui o que nós temos preparado para vocês. Olha, aqui eu já entrei diretamente na página do DIAG da Sociedade Brasileira, mas vocês podem entrar na própria página e vocês vão ser direcionados. É só clicar entrar no site da sociedade.org, né? .br e depois /DIAG 2020. E a gente estará lá esperando por vocês. Aqui, por exemplo, vocês podem ver, assim que entram na página, tem o nosso logo aqui e a nossa campanha. Então, essa campanha a gente preparou com muito carinho para vocês e nós temos alguns parceiros caminhando conosco. O Instituto Brasileiro de Fluência, o Conselho Federal de Fonoaudiologia e a Abra Gagueira. Se vocês também quiserem conhecer alguns detalhes da campanha deles, é só vocês clicarem quando vocês passam o mouse em cima do logo e vocês são direcionados para a página da campanha deles. A gente vai ter muitos outros posts, né? Também além da webinar, que fazem parte desse projeto Influenciar. Como eu falei para vocês, se vocês tiverem interesse, é só enviar um e-mail, né, para participar mais desse projeto para socfono@sbfa.org.br com o assunto interesse no comitê do Departamento de Linguagem, né, do Comitê de Fluência do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e nós vamos ter o prazer de mandar uma resposta e engajar vocês no nosso trabalho. A nossa campanha, como eu disse, ela é com o lema "Vamos trocar a apatia pela empatia", né? E nós temos alguns pilares. Um pilar deles é a área do conhecimento, da ciência. O primeiro pilar que a gente já teve, a primeira webinar com a doutora Annelise e com o doutor Rafael,
moderado pela minha colega do comitê de fluência, a Débora, e a Débora conduziu, vocês devem ter tido a oportunidade, quem não teve, está gravado, podem ir lá assistir, que foi muito bacana. Vocês vão se surpreender com os depoimentos do Dr. Rafael, que além de ser neurologista, também é uma pessoa que gagueja, e com novidades que a doutora Annelise nos trouxe e que englobam todo esse tema que a gente está falando aqui. E vocês podem ter oportunidade de ler aqui, eu vou agora apresentar e dar sequência aí ao a nossa webinar. Bom, por quem gagueja, que tal trocar a apatia pela empatia? Vamos ter o fonoaudiólogo Denis Batista e a doutora Maria Cristina Pedro Bis. Doutora Maria Cristina Pedro Bis quase que dispensa apresentações, né? Ela é tão engajada na fonoaudiologia, ela é doutora em saúde, interdisciplinariedade e reabilitação na Unicamp. Ela tem um mestrado também em ciências da saúde pela Unifesp e ela é especializada, tem especialização em saúde coletiva pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. E já foi também uma parceira aqui da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia na gestão anterior, como membro da tesoureira, né? Diretora tesoureira. Temos aqui também uma pessoa muito engajada com todo o trabalho da sociedade, já participou em congressos, ajudando na organização, é fonoaudiólogo pelo Centro Universitário Jorge Amado, está iniciando uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício Clínico pela Universidade Federal de São Paulo, e espero que ele vá contar um pouquinho mais sobre esse trabalho que ele está fazendo, e é moderador de grupo de apoio e conselheiro fiscal da Associação Brasileira da Abra Gagueira. E eu sou Astrid Müller Moreira Ferreira, para quem não me conhece, e eu faço parte do Comitê de Fluência, junto com a minha colega Débora Vasconcelos Correia, sou vice-coordenadora do Comitê do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. É com muito prazer que eu posso estar desfrutando desse espaço e com apoio da sociedade. Eu sou doutora em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo, com um tema na área da gagueira, um estudo para modelagem de fluência, com uma proposta de biofeedback. Sou especialista em fluência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e especialista em linguagem também pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. E vou dar continuidade aqui, não vou me estender muito. Vou passar minha palavra agora para a doutora, e a gente chama ela assim de uma forma mais íntima, de Cris, né? Vamos lá, então. Muito obrigada, Cris. Vamos lá ver a brilhante apresentação aí. Gente, boa noite. Obrigada ao comitê pelo convite, à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Muito bom estar aqui com vocês. O que eu vou trazer aqui para vocês, na realidade, é para a gente pensar o modelo que a gente tem hoje no sentido de saúde, né? Então, o que um modelo biopsicossocial contribui? Mas para a gente pensar no modelo biopsicossocial, a gente precisa pensar no contexto que a gente está hoje, enquanto sociedade, como é que a gente vê saúde na sociedade que a gente tem hoje, né? A gente ainda tem um modelo de saúde bastante hegemônico, centrado na doença, né?
Quem de nós aqui não vai no médico e se ele não pede nenhum exame, a gente fica, nossa, mas não pediu nenhum exame, né? Então, a gente ainda tem essa perspectiva muito focada no modelo biomédico. Apesar de todo o tempo a gente, nós fonoaudiólogos, terapeutas, trabalharmos com a questão do desempenho, que é a participação do indivíduo. Então, todo o contexto que ele vive, ele interfere na nossa, no nosso trabalho, na terapia, no processo terapêutico, né? Ele atravessa porque é o sujeito que está ali, né? Nós estamos trabalhando com a subjetividade, a experiência de um distúrbio, de uma deficiência, né, que o indivíduo vive. Então, entender a nossa concepção de saúde, entender que nós, na sociedade, a gente não entende a deficiência e o distúrbio como inerente ao humano, né? A gente tem uma visão normativa do que é ser humano, né? A gente precisa ter parâmetros de normalidade, claro, mas a gente precisa ampliar nossa perspectiva para que a gente não se torne algo que, no movimento, por exemplo, da pessoa com deficiência, tem sido muito fortemente trabalhado, que é a questão do capacitismo. Isso não significa que a gente não tenha que avançar na ciência, na assistência, no tratamento, né? Na importância de profissionais que, de fato, trabalhem e sejam especialistas naquilo que eles estão atuando. Isso é fundamental também, né? Mas é muito importante a gente entender isso. Eu trouxe os pilares aqui da campanha para vocês verem que isso é a importância do ambiente, do contexto, e aí, no caso aqui, a gente está falando de empatia, né? É muito difícil transformar algo que eu trabalho com a CIF, é uma classificação estatística, e dar subjetividade a isso, né? Por isso que eu vou focar no modelo biopsicossocial que ela traz, né? Então, falar de empatia é muito importante a gente ter essa perspectiva, mas também saber da importância de ter informação para que a pessoa não ignore, para que ela saiba, né, a população saiba o que é a gagueira, como é que ela se porta, como é que ela se desenvolve, né? Então, a gente precisa de avançar, sim, nas questões de como é esse distúrbio, mas a gente precisa também que o ambiente possibilite pesquisa, que o ambiente possibilite formação, né? Essa formação ampliada aí, né? Um outro pilar é a conscientização, é disso que eu estava falando, né? Como é que a gente previne, combate, né? A questão do bullying, né? Então, entender o ambiente como muito importante e a conscientização dessas pessoas para que isso gere essa empatia, né? Então, leis, denunciar o bullying, né? Isso é muito importante, né? Ter uma assistência precoce, a intervenção precoce, tudo isso a gente está falando de fatores ambientais, né? E a educação, a capacitação, não só a educação no sentido de promover essa capacidade empática do outro, e aí a gente tem que, essas campanhas são fundamentais para que a gente vá mudando essa cultura, né? A cultura que a gente vive e que tem bastante dificuldade de aceitar o diferente, né? Então, trabalhar essa empatia, mas também educando a população e também formando bons profissionais com essa perspectiva também de orientar, de trabalhar, de bem assistir ao outro, né? Então, o modelo biopsicossocial, a gente muitas vezes fala, e ele fica muito forte no sentido do psico, né? Quando a gente está falando de psico, é o outro no mundo, né? Então, o indivíduo, eu me posicionando no mundo, mas também a relação, as atitudes das pessoas, como é que as pessoas se relacionam comigo nesse mundo, né? E as minhas condições, aquilo que eu tenho em termos de funções aí biológicas, estruturais. Hoje, gente, o modelo que a gente tem, ele se limita de uma condição de saúde, a gente tem uma incapacidade. Então, eu tenho uma gagueira
e essa gagueira me gera uma incapacidade de me comunicar com as pessoas, de estar no ambiente, de desempenhar, seja na escola, no trabalho. Hoje, o modelo que a gente tem de saúde focado na doença, ele leva a essa perspectiva, né, de um modelo biomédico, médico, que tem um distúrbio, leva a uma incapacidade, e isso é a consequência da doença. O que a gente está trazendo para que a gente reflita e que a gente possa refletir no nosso dia a dia, é uma estrutura, é um modelo que seja integrativo. Claro, existe uma condição de saúde, a gente está falando aqui da pessoa com gagueira, que leva a alterações da função do corpo, que limita a minha capacidade, pode restringir a minha participação, porém, se eu tiver acesso, né, e aí entre os fatores ambientais, a um bom fonoaudiólogo, a atitude das pessoas, atitudes empáticas, da família, né, a forma como as pessoas se relacionam com a minha gagueira, né, não falando para o gago, fale mais devagar, não fica nervoso, né, essas questões todas que a gente tem, tornam o ambiente, então, um facilitador, ou então uma barreira, né, quando eu não tenho acesso. Tudo isso gera algo ainda maior, que é trazido pela CIF como a questão da funcionalidade ou da incapacidade. Então, a gente precisa reconhecer que esse modelo que a gente tem hoje, ele contribui, de certa forma, para que essa empatia não se dê, né? Essa falta de informação, essa falta de trabalhar com a cultura do meio, né? Do ambiente onde a gente vive, essa maneira de enxergar a saúde de uma forma bastante limitada, isso tudo a gente precisa entender, e isso perpassa a nossa formação, isso perpassa a nossa assistência, isso perpassa a forma como a gente pesquisa, né? Esse modelo baseado, centrado e focado apenas na doença, não considerando o indivíduo no seu meio, é o que a gente tem hoje, que a gente precisa ampliar. Ainda essa perspectiva, ela é bastante hegemônica, ela ainda é bastante baseada nos aspectos biomédicos, né? E o que a gente está propondo aqui é que a gente passe a pensar, raciocinar e propor formas de que isso, toda essa estrutura seja considerada, que a gente possa ter um modelo integrativo, uma perspectiva mais abrangente. A CIF é uma classificação estatística, por isso que eu estou focando apenas no modelo biopsicossocial, porque parece que uma classificação estatística vai gerar dados, né, vai gerar indicadores que são necessários, porque ela vai gerar indicadores de funcionalidade, mas tira um pouco essa subjetividade. É óbvio que uma classificação estatística ela não vai trazer essa subjetividade, ela vai nos dar instrumento, ela é uma ferramenta para que a gente possa, sim, com dados, com indicadores, transformar, propor políticas, propor mudanças de currículo, né, com base nessas informações, né? E para além disso, a CIF, ela, além de uma classificação estatística, ela traz conceitos que são fundamentais, e são esses conceitos que a gente precisa pensar, né? Que é a funcionalidade e a incapacidade. À luz da CIF, eu tenho uma condição de saúde, aqui a gente está falando da gagueira, mas eu tenho que considerar, para dizer se isso para considerar isso incapacidade, os recursos da pessoa, né? Então, as habilidades pessoais que ela tem, os recursos econômicos, depois o Denis, ele vai falar, ele vai trazer a experiência dele, né? E isso tudo, é claro que é muito importante, as condições, né? Como foi o trajeto dele, e o ambiente no qual ele vive também, o ambiente no qual a pessoa vive também é muito importante, né? Que é nesse ambiente que o bullying vai se dar, que as atitudes das pessoas elas vão acontecer. Então, para eu considerar a funcionalidade, e o Denis é um exemplo de funcionalidade, né, dessa perspectiva ampliada, eu preciso levar em consideração todos esses fatores, né? Para eu considerar a incapacidade, eu preciso levar em consideração todos esses fatores. Uma pessoa que tem gagueira, que vai procurar um fonoaudiólogo, que não está habilitado para trabalhar com a gagueira, ela acaba reforçando no meio que a gente tem hoje
em que a incapacidade está no sujeito, muitas vezes. A frustração de não ter conseguido, de ter ficado tanto tempo e não ter melhorado na gagueira, olha os efeitos que isso causa na pessoa, né? Só que ainda hoje a gente tem a incapacidade centrada no indivíduo. Pô, se ele não consegue, se ele não conseguiu melhorar esse tempo todo de tratamento, a responsabilidade é dele, né? Então, a pecha fica na pessoa, a pecha fica no indivíduo, ou nos pais que não conseguem colaborar, né? Então, isso sempre está ligado ao indivíduo, né? Então, a gente precisa ter essa perspectiva. Isso muda muito a forma que eu lido, porque faz com que eu entenda, de fato, que o meu papel não é só melhorar as rupturas, né, que a gente tem na gagueira, né, elas são importantes, mas muitas vezes a gente numa sala, e isso é muito comum você ouvir do paciente, puxa, aqui com você eu converso bem, né, você fonoaudiólogo, quando eu saio daqui eu não consigo. É muito importante a gente entender que o desempenho está lá, né, e não aqui na sala, no consultório fonoaudiológico, que é um meio preparado para trabalhar, né? O desempenho dele está lá fora e o nosso objetivo é o desempenho dele. É ele na escola, é ele no trabalho, é ele convivendo, é ele atuando, né? Então, esses conceitos de funcionalidade, incapacidade, ele considera o grau e a natureza da funcionalidade. Então, entre pessoas com a mesma condição de saúde, você pode ter duas pessoas com o mesmo quadro, né? Então, com a mesma CID de gagueira, né? Mas com comportamentos totalmente diferentes. Às vezes você tem um caso mais leve de gagueira e o comportamento, a dificuldade que ele tem a experiência que ele tem com a gagueira é muito pior daquele com quadro mais grave, né? E vice-versa, né? Você pode ter pessoas com condições diferentes com o mesmo comportamento, né? Então, a gente precisa, isso a gente vive na nossa experiência todos os dias, falamos, nossa, mas ele melhorou tanto, ou né, ele teve uma boa evolução, ou o quadro é mais leve, né? Veja, a gente está falando da experiência de cada um, né? Como cada um vive. Eu tenho um caso que eu costumo contar, e que foi uma experiência que eu tive no metrô, de uma moça, uma mulher com 30 e poucos anos de idade. Ela tinha todos os dedos da mão e ela pintava de pink todas as unhas, mas ela tinha aqui uma falangezinha pendurada, né? Era como um pingentezinho para ela. Eu lembro que quando eu olhei, e ela pintava também aquela unhazinha dela. Quando eu olhei aquilo no metrô, aquilo já me deu aflição de pronto, assim, né? Eu não daria conta. E ela não, ela tinha aquilo como parte do corpo dela, isso era dela, né? Toda certeza, ela nasceu, né? Ela nasceu com aquilo e ela conviveu, a atitude ou a forma que ela lidou com aquilo, no ambiente, as pessoas valorizaram, para ela conviveu bem, né? Para mim, pode ser que se eu tivesse nascido também convivido, eu teria uma sensação diferente, né? Mas para mim eu não conseguiria. Cada um vai ter uma experiência diferente. Então, o impacto, no caso aqui de uma gagueira para uma pessoa, é totalmente diferente do que para outra. A gente tem que considerar o impacto na vida de cada um, né? O grau de funcionalidade, então, ele pode mudar. Então, eu posso ter hoje essa CID, olha só, né? A CID, eu tenho lá, é gagueira, mas ela não diz, né? Então, entrou no seu consultório com quadro de gagueira, passou por todo o processo terapêutico, houve melhora, está desempenhando melhor, e isso não é à luz daquilo que a gente tem, do sistema que a gente tem, ele não é visível, né? As informações, né? Então, ela pode mudar também. Isso tudo impacta também, gente, em políticas, impacta também em assegurar que a gente tenha formações e bons profissionais, né? A informação sobre funcionalidade, ela é fundamental, né? Então, ter essa linguagem universal, e isso é importante,
eu trabalho bastante com capacitação de profissionais, né? E parece que é claro essa questão da funcionalidade quando a gente fala, mas a gente está tão introjetado esse modelo biomédico que ele é preciso trabalhar mesmo. E aí a gente tem vários conceitos que também acabam sendo utilizados e que às vezes compromete esse entendimento da funcionalidade, né? Eles existem, eles são necessários, mas é importante a gente ter uma linguagem global que diga deste fenômeno que é saúde, né, que é funcionalidade humana, de uma forma mais universal, global, né? A gente tem aí diferentes termos para um mesmo fenômeno. Então, é muito importante também a gente ter a clareza, não é só pelo termo, mas pelo conceito que ele traz, né? A gente precisa avançar nesses indicadores, isso contribuiria bastante também para gerar melhores informações, melhor formação, políticas, né? Então, é importante, sim, a gente ter informações hoje visando a funcionalidade. A comunicação, ela é um importante indicador de saúde, mas ela não se configura como indicador de saúde. Por exemplo, a mobilidade, ela é um indicador de saúde, a comunicação não. E sem comunicação, gente, e aqui comunicação de uma forma ampliada, a gente não participa, não há participação, né? Então, é muito importante a gente ter esses indicadores de funcionalidade e incapacidade e não mais da doença, porque a doença vai me dizer quantas pessoas têm gagueira, mas não vai me dizer do impacto da gagueira na vida dessas pessoas, tá? Então, um glossário de funcionalidade é importante a gente começar a pensar no seu dia a dia sobre isso também, nas suas produções científicas, na sua formação, no seu trabalho, né? A Organização Mundial de Saúde, pensando no modelo biopsicossocial, ela traz bastante termos, isso vocês podem... Eu estou falando aqui com base na CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Tem bastante coisa que você pode achar no Google, no próprio site da Organização Mundial de Saúde você tem, e ela traz aí no bojo toda a conceituação que ampara esse modelo biopsicossocial, né? As vantagens para isso é essa cooperação interprofissional. Quando a gente fala cooperação interprofissional, não está falando só da relação do fonoaudiólogo com o médico, do fonoaudiólogo com o psicólogo, mas do fonoaudiólogo com a escola, né? A importância disso, a gente está falando de bullying aqui, né? Então, essas campanhas, elas são fundamentais, mas é muito importante a gente ter também nos currículos escolares lá, das crianças, né? Isso também, conversar sobre a gagueira, levar informação sobre a gagueira, né? A melhoria na qualidade do cuidado em saúde, sem dúvida nenhuma, a gente estava falando aqui do profissional e da importância dele ser capacitado, fonoaudiólogo, para trabalhar com a pessoa que tem gagueira, melhor a alocação de recursos, quando eu tenho indicadores de funcionalidade, não só da doença, eu consigo saber o impacto disso na vida das pessoas, eu consigo ter políticas, melhorar a assistência, a oferta da assistência, né? A formação das pessoas e um encaminhamento eficaz entre os serviços e a rotina, ou seja, uma conversa em rede. O que a gente está falando aqui é de trabalho que seja intersetorial. Muitas vezes a gente fica restrito na saúde e a gente olha quanto a gente precisa conversar com a comunidade para falar sobre a gagueira. Pensando aqui numa situação que vocês vivem e que a gente, enquanto fonoaudiólogo, vive na atenção, para mostrar para vocês o quanto que, na realidade, aquilo que é trazido pelo indivíduo, pela pessoa que tem uma gagueira, ela está muito mais voltada aos relatos, aqui a gente focando na gagueira, em outras que não as questões da função do corpo, né? Então, olha só, F, de 10 anos, filho único, foi trazido pelos pais para a fonoterapia, né? Fonoterapia que entra em fatores ambientais, ele teve acesso à fonoterapia, porque estava gaguejando muito. Na primeira entrevista familiar, os pais contaram que o seu rendimento escolar era ruim, com muitas queixas da escola. Aos 5 anos, tinha uma gagueira leve, quase imperceptível. Na época, os pais e familiares não se preocuparam, pois achavam que o problema se resolveria com o tempo. Aos 7 anos, a professora comentou que ao ficar nervoso acontecia a gagueira. Quando se apresentava, quando
quando a fala se apresentava gaguejada, a mãe pedia para que ficasse calmo, pedia para que não gaguejasse. O pai referiu não sabia o que fazer e pedia para que falasse devagar, que se acalmasse. Com a voz de indignação, comentou que um garoto vizinho dele chamou Fernando de gaguinho, enfatizando a palavra. A criança havia feito 2 meses de fonoterapia e quase 1 ano de psicoterapia, mas os pais interromperam os tratamentos por acharem que não havia mudanças na fala e nem no comportamento. F, em certo momento, comentou que teve que ler na classe e gaguejou, mas continuou lendo. Comentou também que o garoto vizinho sempre o chamava de gaguinho, que gaguejava ao telefone com os parentes e que aí todo mundo fica mandando eu falar devagar, mais devagar. Perguntado sobre o fato dos pais procurarem fonoterapia, disse achar bom, pois assim poderia parar de gaguejar e acrescentou que tinha vergonha de gaguejar na frente de outras crianças e que xingava com palavrão quem o chamasse de gago e ficasse zoando com ele. Desde os primeiros encontros, Fernando se mostrava bastante falante, sua fala se apresentava acelerada em rupturas tensas, o faziam repetir sílabas e às vezes hesitar, principalmente quando o assunto se referia à chácara dos pais e à cachorra que acabara de ganhar. Após os 2 primeiros encontros com os pais, foram ao todo 4 durante o período aqui relatado, F comentou que depois de terem falado com o terapeuta, eles estavam diferentes. Indagado sobre o que ele via de diferente, disse: minha mãe não fica mais me enchendo o saco por causa da gagueira e o meu pai está mais tranquilo. Acho que ele nem lembra mais da gagueira, ele só reclama da escola. Veja, eu coloquei entre parênteses todas as questões postas, né? E, na realidade, apenas por 2 vezes, nesse caso todo, a gente falou das funções do corpo, falou da condição de saúde. Todo o tempo a gente falou dos fatores ambientais, da atividade e participação, né? Que é a pessoa na escola, a situação de relação com os amigos, com os alunos, né? É importante a gente ter isso como claro, porque é isso que vai nos mobilizar e motivar para que a gente possa fazer as alterações necessárias no nosso dia a dia também, né? Então, este caso aqui, à luz da CIF, ele ficaria com uma CID 98,5, teria as alterações nas funções da fluência e a estrutura envolvida é o cérebro, a dificuldade dele de falar em público, de lidar com estresse, se relacionar com as pessoas, as questões ambientais, então, a barreira das atitudes dos amigos, o facilitador do acesso ao tratamento com fonoaudióloga, e aí, com certeza, as campanhas Gagueira Não Tem Graça também como facilitador, né? Uma criança de 7 anos, estudante, que sofria bullying, né? Então, de que forma a gente pode pensar nisso? Quando eu tenho esse modelo e essa estrutura, eu costumo dizer que essa estrutura da CIF, ela funciona como um mapa mental, né? Que vai permitir a gente pensar em todos esses aspectos no nosso tratamento, nas nossas relações, quer seja onde a gente esteja incluído. Ela contribui bastante para que a gente pense no projeto terapêutico singular, né? E de que forma isso? Então, quando eu tenho olhando a CIF, essa perspectiva da funcionalidade, eu penso, a partir das alterações das funções, quais são as necessidades de intervenções clínicas? Voltando ao Denis de novo, quais são as necessidades no tratamento, das repetições dos exercícios, de que forma, quais são as estratégias, né? Atividade e participação, como é que eu trabalho, que tipo de reabilitação ele está precisando, quais são, no caso ali com a criança, os contatos com a escola necessários, será que é preciso trazer, às vezes a gente pensa que é só a informação para a escola, olha, ele tem uma gagueira, as pessoas precisam também na escola ser capacitadas para trabalhar e lidar com a pessoa que tem gagueira, o professor, a pessoa da cantina, né? Os outros colegas, isso é muito importante, esse trabalho também na escola, né? E os fatores ambientais e contextuais, aqui a gente está trabalhando com essa questão do bullying, que é fundamental a gente ter essas intervenções e estabelecer isso, né? A gente está falando de empatia, então a importância da gente ter
pensando que não é uma ação única no sentido da reabilitação, mas tudo que envolve este projeto terapêutico singular, né? Esse trabalho, esse tratamento, essa assistência a essa pessoa. Então, para isso, para que a gente possa pensar nisso, né? Aqui tem um exemplo do Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde esse tripé também nós trabalhamos, a gente tem um GT da CIF, pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e todo o trabalho que a gente faz pensando o modelo biopsicossocial considera esse tripé. Então, o ensino, que é a formação, a graduação, a pesquisa e o serviço, que é a assistência, né? Então, de que forma a gente inserir esse modelo biopsicossocial na formação do indivíduo, né, de forma transversal, ou então ter uma disciplina eletiva sobre a CIF, por exemplo, né? Seria interessante a gente pensar numa rede de pesquisa em funcionalidade nessa perspectiva que a gente traz aqui, e também esse modelo ser incorporado na rotina dos serviços em saúde, né? Como eu disse, então, a gente tem esse GT da CIF, a gente produziu um material que está lá na página da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, falando um pouquinho mais da CIF, aqueles que quiserem. Eu me propus aqui a conversar a respeito desse modelo biopsicossocial, mas queria dizer a vocês que a gente tem base legal para isso, da CIF, a gente tem resoluções, agora as diretrizes curriculares, elas também trazem a questão do modelo biopsicossocial na graduação e na formação do fonoaudiólogo, a gente tem resolução do Conselho Nacional de Saúde que dispõe sobre a CIF, a gente tem a proposta do projeto terapêutico singular já discutida já há muitos anos, ou seja, a gente tem possibilidades de pensar a nossa rotina através deste olhar mais ampliado, multidimensional. Esses são alguns produtos que também existem, que são pelo Conselho de Fonoaudiologia, pelo sistema de conselhos que a gente trabalhou com balizadores de tempo de tratamento em fonoaudiologia, uma delas é a questão da fluência, né? Tem um guia norteador também, vocês podem encontrar isso no site do Conselho Federal. Então, gente, eu acho que a gente precisa, e como eu disse, a ideia era pensar no que a gente tem hoje para propor soluções, né? Então, é importante a gente entender onde a gente está para poder perceber a importância de fazer mudança. Então, é necessária essa mudança de paradigma, né? É necessário a gente pensar nessa abordagem baseada na doença e ampliar isso, né? Por uma perspectiva mais ampliada, né? Biopsicossocial. Priorizar a funcionalidade como componente de saúde, então esse conceito é fundamental, considerar o ambiente como facilitador ou como uma barreira, né? É isso que na realidade vai gerar incapacidade, né? Então todo esse contexto não está no distúrbio ou na deficiência, é importante a gente ter clareza disso, e a funcionalidade ela tem que ser central aí na nossa avaliação para determinar as nossas condutas, né? A gente precisa disso para seguir aí trabalhando com esse fenômeno tão amplo que é saúde, doença, cuidado, funcionalidade, né? Acho que é isso, tá bom? E aí, aberta aqui para a gente conversar, tá certo? Muito obrigada, Cris. Maria Cristina, Bi, sempre trazendo esse olhar bem amplo para a gente. Olha, do que você falou, tanta coisa importante, né? Acho que a parte que mais, assim, mexeu comigo quando você comentou que a gente não consegue a empatia, né? Não consegue chegar ali se a gente não tiver essa visão multidimensional, né? E levar essa visão para dentro da clínica, para dentro das instituições que atendem a pessoa que gagueja, que possa ampliar na estrutura aí, na área da educação, na sociedade como um todo, né? Acho que tem muita coisa importante. O bullying, ele, né, tem a questão do ambiente. Se você não trabalha esse ambiente, se você não tem um ambiente favorável para a pessoa que gagueja, você não consegue atingir essa multidimensionalidade, né? A pessoa pode estar melhor na fluência, mas como é que ela vai estar ali, né? Continua incapaz, porque ela continua vivenciando situações desagradáveis e continua tendo
uma dificuldade na comunicação, mesmo estando mais fluente, né? Astrid, na realidade a gente precisa reconhecer esse papel fundamental da sociedade, de mudar essa perspectiva, né, do diferente, né, então eu acho que a gente, isso que eu trouxe aqui é um recurso, é uma ferramenta, é uma forma que pode ir levando para que a gente consiga essa mudança, né, mas é importante que as pessoas reconheçam isso, né, também, a sociedade, o quanto esse modelo que a gente vive, ele é extremamente limitador, né? E também, claro, faz sofrer. Né? Faz sofrer, é verdade. E os estudantes aí de fonoaudiologia, então, é um convite para vocês se envolverem com esse tema, né? E se envolverem levando isso também para a sociedade, estudando a CIF, né? Porque eu acho que essa nova geração aí vai cada vez estar mais capacitada e a gente espera, né? Para poder trabalhar nesse modelo biopsicossocial e menos focado na doença, né? E, Denis, o que você teria aí para comentar da nossa apresentação brilhante aí da Cris? Então, eu achei incrível, eu já conheci, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Cris na organização de um congresso da sociedade, lá em 2016, se eu não me engano. Sei que o trabalho que ela faz é incrível. Uma dúvida que me surgiu, algo que me tocou muito, foi quando ela falou da escola, né? Pensar em adaptações no ambiente escolar para a pessoa que gagueja. Então, Cris, o que é que você sugere para nós fonoaudiólogos que trabalhamos orientando professores, funcionários da escola, de que forma que a gente pode educar esses funcionários a conviver com as pessoas que gaguejam de uma forma empática e respeitosa, né? É uma mudança de cultura mesmo, né? Na realidade, quando a gente vai para a escola, o trabalho sempre é com o professor e com aqueles que assistem, né? Claro que visando a integração dessa criança, desse sujeito que está ali, né? Para você ter uma ideia, Denis, na pessoa com deficiência, que é considerada com deficiência, hoje as escolas que são inclusivas, elas têm que ter o CID, né? Qual é o diagnóstico, né? E, na realidade, isso muito mais em termos de recursos que ela vai ter financeiro, do que, na realidade, isso vai contribuir. O que contribui para a escola ter o diagnóstico? Né? Assim, no sentido de fato, contribuir para o aprendizado, né? Então, esse papel do fonoaudiólogo na escola, ele é fundamental no sentido não do diagnóstico que a escola, né? Mas no sentido de como lidar, porque na realidade, é isso que a escola quer desse profissional, né? Do fonoaudiólogo, do psicólogo, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Qual é se na sociedade, com relação à gagueira, você viu o menininho ali, todo mundo fala para ele, fale mais devagar, eu acredito que isso ainda é algo que a gente vê muito por aí, né? É algo que a gente precisa trabalhar mesmo, essas campanhas são fundamentais, envolver as escolas nessa campanha é fundamental, né? O bullying, a escola é esse espaço social onde o bullying é algo que acontece muito, tanto que tem campanhas, mas muitas vezes a gente não percebe, por exemplo, que isso também acaba sendo um bullying, né? Que o fato de a pessoa ter gagueira, a criança ter gagueira, é também um bullying da forma como os outros lidam, né? Então, eu acho que as pessoas também querem isso, querem essa orientação de como lidar, porque muitas vezes não sabem, é uma cultura que precisa ser modificada, então a insistência nesse tipo de campanha ela é muito importante, né? E é falar disso, trazer, da mesma forma que é muito importante ter um profissional fonoaudiólogo capacitado para trabalhar, por exemplo, com a pessoa que tem gagueira, né?
Eu tenho uma experiência, um namorado que tinha gagueira, e ele disse como era a experiência dele, ele tem 55 anos, lá com 5, 6 anos de idade, a experiência dele, ele falou, Cris, era muito bobo os exercícios, eu não queria fazer. E ele tem uma experiência tranquila com a gagueira dele, o problema é como as pessoas enfrentam isso. Então, eu acho que essas campanhas são fundamentais, capacitar as escolas é fundamental também, né, na relação com a pessoa que tem gagueira, no sentido de, aí, como é que a gente faz? Quando ele está, né, com as rupturas, como é que a gente... Então, esse acesso é muito importante. Nosso trabalho, tendo o desempenho como um foco, né, que é lá, no ambiente onde ele está vivendo, o fonoaudiólogo, ele tem um papel fundamental, né, nesse meio. Se eu puder complementar um pouco, né, eu acho que assim, como que o ambiente vai acolher, né, essa criança que gagueja, se o ambiente não souber o que é gagueira? Então, a gente tem muitos mitos aí, esses mitos de achar, então, que é uma questão de ansiedade, que foi um susto, que ele está gaguejando porque ele está nervoso, e não porque a gagueira está no cérebro, porque é uma questão neurológica, né? E aí, sim, se a gente consegue mudar isso e trazer a ciência como algo que respalda essa forma que as pessoas vão pensar a criança que gagueja. Eles não vão estar mais vendo essa criança com essa mesma perspectiva, eles vão enxergar já com outro olhar. Se eles não sabem exatamente o que é gagueira, eles vão continuar se espelhando, né? Na última webinar, o Dr. Rafael falou muito dos neurônios espelho, né? Então, as pessoas acabam enxergando a criança, ou os pares e até o próprio professor também não tem essa visão. Quando a criança gagueja, eles acabam espelhando e vivenciando situações em que eles tiveram desconforto de comunicação e aí imaginam que seja essa mesma questão, não sabendo que é uma questão da área pré-motora da fala, que tem uma relação com a área auditiva, que é algo involuntário, intermitente e que é realmente no cérebro, não na emoção, não nas questões psicológicas. É claro que tem consequências, que nem a gente está vendo, tem consequências biopsicossociais, tem questões biopsicossociais aí envolvidas, não só bio, que a gente está falando do cérebro, mas sociais e psicológicas, sim, mas são consequências, não as causas, né? Olha que interessante e que importante isso, né? Porque essa informação, na maioria das vezes, não chega até a escola, né? Não chega até aquele que lida com a pessoa que tem gagueira, né? Naquele caso que eu dei, no exemplo que eu trouxe, o que a fonoaudióloga traz para os pais já muda, né? A própria criança traz para ele, é uma criança de 7 anos de idade. Então, a falta de informação, a informação ela é fundamental também, né? Quando a gente Esse está falando de alívio que modelo a criança social, a gente teve está falando de tudo isso. de tudo isso, é o alívio que essa criança teve quando os pais mudaram o jeito de lidar com ele, não é? Totalmente um alívio. Denis deve ter vivido coisas semelhantes, né, Denis? Muita história, muita história. Escola foi um ambiente muito importante para mim, tanto de Eu uma forma imaginei, quando você positiva. comentou da escola, eu falei, deve ser porque ele deve ter tido vivências muito fortes na escola, né? Até hoje ainda é. Quando eu acompanho alguma criança que gagueja, e aí eu vou fazer alguma visita na escola, e os professores ou a coordenadora pedagógica percebe que é um fono que gagueja, os olhos ficam assim abertos, né? Opa! Alguns até têm coragem de comentar, nossa, que bom que você é um fonoaudiólogo, que gagueja. Outros ficam apenas ouvindo, assim, tem aquelas expressões de que, nossa, que situação estranha, né? Mas até hoje a escola ainda é um ambiente muito desafiador para mim. Eu acredito que o termo certo é esse. Você buscou a fonoaudiologia por conta da gagueira, Denis? Não. Eu vou contar na minha parte isso. Ah, tá bom. Pode começar a sua apresentação, se Pode quiser começar? compartilhar.
Eu quero sim. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite do Comitê de Fluência, do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Dizer que eu sempre sonhei com esse tempo e eu achava que não ia acontecer tão cedo. Eu achava que ia acontecer quando eu estivesse no pós-doc, como a Cris, ou depois de defender meu doutorado como a Astrid. Mas aconteceu muito cedo, né? Eu não esperava por isso. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. É um prazer enorme dividir esse tempo com a Astrid. Eu lembro muito de uma situação no Congresso de 2017 de Curitiba. Ela foi ler um pôster meu, estava levando um relato de experiência sobre a implantação de um grupo de apoio, muito empática, leu o meu pôster, elogiou, e depois ela recomendou que eu acompanhasse o trabalho de uma outra colega fonoaudióloga, que também é pessoa que gagueja. Eu ainda não encontrei essa fono, tá? Só acompanho ela pelo site. Mas eu tenho muita curiosidade de trocar algumas ideias com ela. E a Cris também, uma pessoa muito importante. Aí eu a conheci ainda quando eu era estudante de fono. Organizamos junto o congresso, o último congresso que aconteceu em Salvador, em 2016. Também foi uma pessoa muito empática, ajudou bastante a gente. São duas pessoas importantes na minha formação acadêmica, plantaram algumas sementes. Então, seguindo essa proposta de conversarmos sobre o bullying, de conversarmos sobre... A minha tela tá, acho que tá assim. Conversarmos sobre a empatia, eu trouxe um relato de experiência sobre a minha vida e, à luz disso, eu vou dar algumas considerações das minhas histórias e alguns desafios que nós, como fonoaudiólogos, temos e a sociedade como um todo. A Astrid me apresentou muito bem aí, então eu vou pular essa parte. Então, eu trouxe algumas fotos, né, como se fosse uma timeline. Ali tem uma foto desse menino com 6 anos de idade, numa festa de aniversário. Eu lembro da minha gagueira quando eu tinha 4 anos. Eu lembro que eu sempre tive muita vontade de comunicar, né? Tanto que a queixa mais recorrente na escola para minha mãe era: mãe, seu filho conversa muito. Então, sempre fui uma criança que conversava demais. Porém, com o tempo, a gagueira ela teve um grande impacto na minha vida, pois sempre que eu conversava, as outras crianças percebiam que eu estava gaguejando, sempre tinha alguma piada sobre isso. Então, eu fui adotando uma persona de uma criança tímida, né? Eu não era tímido, nunca fui tímido, mas eu fingia ser tímido para não ter essa obrigação de conversar com o outro. E isso é muito interessante, porque hoje eu lembro disso, eu lembro desse momento em que eu pensei, eu vou fingir ser tímido para não ter essa obrigação de falar oralmente, né? Aí tem outra imagem, aos 7 anos de idade. Estou assim, posando para uma foto. Esse telefone não estava funcionando. Foi uma foto que eu mesmo fiz essa pose. Eu quis trazer essa foto porque desde criança eu sempre tive paixão pelas artes. Eu lembro que sempre que alguém perguntava o que você quer ser quando crescer, eu nunca dizia, mas na minha mente tinha: eu quero trabalhar com arte cênica, eu quero ser ator, eu quero eu quero ser cantor, mas eu tinha muito medo da resposta do outro em relação a isso. Bom, aos 8 anos de idade, eu comecei a cantar no contexto de uma igreja, mas para mim era muito forte conviver com as reações do público. Então eu voltei atrás e sempre quando eu tinha oportunidade para cantar, eu dizia não. Dentro desse contexto de igreja, mais para frente, na adolescência, e com 14 anos, com a boca bem aberta, cantando, eu descobri o canto. Nesse contexto, eu falava sempre em público, eu cantava sempre em
público. Então, isso me ajudou a desfazer aquela imagem que eu tinha criado há um tempo atrás, de que eu era uma pessoa tímida para não ter essa obrigação de conversar em público. Isso me ajudou muito nos aspectos psicossociais, eu dou bastante ênfase para isso, aspectos psicossociais, que me ajudou a ter menos medo de falar em público. E isso foi alimentando em mim a vontade de lutar, vencer e conquistar os meus sonhos. Porque eu sabia que se eu não corresse atrás, ninguém mais poderia fazer isso por mim. Uma outra parte que eu não incluí aqui, e eu já dei muitas entrevistas, já participei de algumas palestras, contei a minha história, daí eu pensei, o que é que eu podia trazer de novo para hoje, né? Então, eu sempre tive muita força de vontade de correr atrás dos meus sonhos. Uma palavra que eu tinha dificuldade de entender é não, você não pode. Então, eu sou um rapaz que cresci no subúrbio da cidade de Salvador. Eu não digo que eu tive uma infância pobre, mas sou de uma família de classe baixa, embora a gente nunca passou por situações críticas, mas a gente sempre teve que correr muito atrás do nosso, né? Então, para ter algum pré-presente, eu tinha que fazer por onde, e a minha mãe ela sempre deixou isso muito claro. Olha, você está recebendo isso aqui, mas eu lutei muito para te dar isso hoje, tá? Então, eu sempre tive muita força de vontade em correr atrás. Por isso que a gagueira me impedia, mas eu sempre lutava contra ela. Então, Cris, respondendo a sua pergunta agora, de onde que surgiu o meu interesse em fazer fonoaudiologia? Olhe para esse rapazinho aí de 14 anos que cantava, né? Então, na minha mente, eu cantava muito bem. Eu era um grande cantor evangélico. Porém, nesse período, eu estava vivendo a época da adolescência, todas as questões que cercam esse período, o corpo muda, a voz muda, nem sempre o adolescente tem uma autoestima elevada, então é um período muito difícil para a gente. Nesse período eu estava cantando também, e eu ouvia muitas críticas porque eu estava em um ambiente onde existia uma supervalorização das vozes agudas, eu tinha uma voz mais grave, né? Então eu recebia muitas críticas e não sabia como lidar com isso, tanto que alguns anos depois eu decidi parar de cantar. Parei de cantar, mas não desisti do canto. Como eu disse, a palavra não, a palavra pare ou desistir não existia muito na minha mente. Então eu corri atrás da fonoaudiologia para melhorar o meu canto e melhorar a minha voz. Bom, eu comecei a cursar fonoaudiologia entre os 19 e os 20 anos. Desde os 15 anos de idade, eu já sabia que queria ser fonoaudiólogo. Existia uma pressão da minha família para que eu escolhesse alguma área. Eu queria, na verdade, cantar, mas com o tempo eu fui desistindo dessa ideia, como informei, e fui ser fonoaudiólogo com essa estratégia. Eu vou trabalhar a minha voz e vou trabalhar com cantores também. Então, desde os 15 anos, eu me formei com 17 anos. Com 17 anos, eu prestei o primeiro vestibular para a Universidade Federal da Bahia. Não fui aprovado, zerei a prova de física. Depois tentei pela segunda vez na Universidade Federal da Bahia, não consegui de novo, zerei a prova de física. Bom, tentei pela terceira vez, também não consegui. Daí eu já não tinha mais vontade em esperar. Fui para uma universidade privada, que foi o Centro Universitário Jorge Amado. Um detalhe muito importante é que lembre que aquele Denis que cantava em público, falava em público, ele já tinha poucos impactos psicossociais por conta da sua fala. Então, quando eu entrei no curso de fonoaudiologia, eu não achava que era uma pessoa que gaguejava.
ou eu acreditava que a gagueira ela ia sumir em alguma fase da minha vida. Isso com 20 anos. Eu acreditava que a gagueira não ia existir mais. Bom, vou retornar um pouquinho sobre os relatos de bullying. A pior fase para mim foram 2 tempos. Foram na 7ª série, que hoje chamamos de 6º ano, e na 8ª série, que hoje chamamos de 7º ano, né? Bom, primeiro foi uma mudança de escola. Eu saí de uma escola pública, uma escola imensa, que tinha várias salas de aula, e fui para uma escola privada. Na escola privada, o ensino era mais rígido, era muito bom, mas era mais rígido, e era uma escola menor, né? Eu entrei numa turma onde boa parte dos colegas se conheciam, e eu era o aluno novo, então tinha grande expectativa sobre mim. Bom, eu nunca fui um aluno muito popular, sempre tirei boas notas, mas nunca fui aluno que todo mundo queria ser amigo. Essa turma foi muito difícil para mim. Eu tenho amigas até hoje dessa turma, mas essa turma foi muito difícil para mim mesmo. Porque primeiro que eu estava no período difícil da minha vida, a adolescência não era fácil para mim, eu não me aceitava como pessoa, me incomodava o meu rosto, os sinais que eu tinha no rosto, o formato da boca, o nariz mais redondo, o cabelo, a minha cor e a minha fala. Então, foi uma escola onde tinha muitas apresentações orais e sempre que eu tinha que falar para a turma, eu gaguejava muito, né? E tinha muitas piadas sobre a minha forma de falar, a forma como eu usava as mãos, eu sempre usei muito as mãos, então o bullying era muito intenso nesse período da minha vida, tanto que no final do ano eu pedi para minha mãe me trocar de escola. Ledo engano, fui para uma escola maior, e nesse período o bullying foi muito mais intenso. Eu lembro de uma situação que eu estava conversando com alguém e um rapaz do outro lado da sala me ouviu e ele comentou com um amigo dele: Nossa, deve ser muito difícil ser infeliz e ainda ser gago, né? E eu ouvi isso, eu não respondi, eu não tive força para responder. Eu lembro que eu fui para o meu assento e esse foi o dia em que eu pedi a Deus para não ter nascido gago. Na graduação, muitas pessoas pensam, nossa, você está no curso de fono, fono é a área certa, né? Não, nós fonoaudiólogos ainda não estamos preparados para ter os nossos pacientes como pares. Então, era muito comum alguns colegas que estudavam comigo perguntando: por que você escolheu essa área? Você acha que você irá ter êxito como pessoa que gagueja fazendo terapia para fala, para voz? E é muito interessante falar também que, inclusive, muitos colegas fonoaudiólogos, eles não contratam fonoaudiólogos que gaguejam. Isso foi uma experiência que eu tive. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica por recomendação de um colega, e esse colega falou para a supervisora dele: olha, eu tenho um colega, ele é recém-formado, estuda muito, pesquisa muito, e esse colega deu ênfase para algo. Ele disse: só tem um problema. Esse colega gagueja, né? Aí essa supervisora olhou para ele e falou assim: você é maluco? Você quer colocar um gago na minha clínica? Você é louco? Depois de um tempo ela me contou isso, ela me contou com um relato de muito carinho, mesmo na forma dela, mas ela contou que não esperava que eu fosse tão bom, né? E ainda precisamos superar isso. Nós reabilitamos, habilitamos, devemos estar aptos para que os nossos pacientes eles queiram ocupar qualquer cargo, qualquer profissão que eles queiram na vida, inclusive a fonoaudiologia, tá? Mas na fase da graduação eu tive um encontro muito importante com uma professora que sentou comigo, falou que ela não se importava com a fluência da minha fala, mas se importava com o contato que eu teria com os pais. Então ela me indicou que eu procurasse um fonoaudiólogo especialista em fluência.
Ela perguntou se eu tinha convênio, eu disse que sim. Fizemos uma lista de profissionais que atendiam pelo meu convênio, pelo convênio que eu tinha na época. Nenhuma das profissionais eram especialistas em influência ou, no mínimo, tinha experiência com o público. Daí pensamos em ir para uma profissional que atendia particular, que também ensinava na instituição onde eu estudei. O valor dela era um pouco fora da minha realidade naquele tempo. Daí eu tive a sorte de encontrar uma fonoaudióloga que estava fazendo um ensaio clínico na Universidade Federal da Bahia, e ela estava estudando exatamente uma intervenção com pessoas que gaguejam. Foi lá onde eu comecei a intervenção com fono, e foi uma intervenção em grupo. Aqui eu vou abrir também um outro parênteses para dizer algo que eu sempre conto, mas eu não queria ter contato com pessoas que gaguejam. Eu não queria ter contato com essa realidade de que eu era uma pessoa que gagueja, porque na minha mente encontrar outras pessoas que gaguejam, se reunir, era como se fosse uma reunião de grupos de pessoas depressivas, né? Então, na minha mente era isso. Mas quando eu tive essa intervenção em grupo, eu digo que foi um dos melhores períodos da minha vida, porque foi libertador. Eu lembro de um rapaz que estava nesse grupo que tinha uma gagueira importante, e ele estava concluindo o doutorado dele em geografia. Ele ensinava, e eu lembro que isso para mim foi um choque, porque eu lembro que eu pensei, poxa, a minha gagueira é mais leve do que a dele, e eu simplesmente me privo de muitas atividades por muito menos. Então, a partir daí começou a surgir algumas sementes na minha mente, né? Depois disso, eu me inscrevi num programa de iniciação científica, em que a temática era gagueira, e estávamos estudando exatamente a autopercepção da pessoa que gagueja no período acadêmico. E a partir daí começou a surgir algumas questões que moldou essa pessoa que eu sou hoje. Essa imagem onde tem a legenda pesquisador foi do primeiro produto dessa pesquisa, foi no congresso onde eu organizei junto com a Cris. Lá eu apresentei uma revisão de literatura sobre a pessoa, a percepção da pessoa que gagueja, né? Foi nesse período que eu tive contato com um representante da Associação Brasileira de Gagueira. Eu já conhecia, vou repetir, eu não queria ter contato com pessoas que gaguejam, mas eu tive contato com esse rapaz e eu vi que não tinha mais para onde fugir. Um mês depois eu tive mais contatos com outras pessoas que gaguejam, que por livre e espontânea pressão me fizeram criar um grupo de apoio aqui em Salvador, e é um dos períodos mais gostosos da minha vida, porque eu tive contato com histórias de resiliência, de superação, que me faz acreditar todos os dias que o Brasil está mudando. Então, eu quis trazer aqui nesse slide que eu posso ser quem eu quero ser, mesmo sendo a pessoa que gagueja. Na primeira foto tem eu num palco atuando, então mesmo sendo pessoa que gagueja eu posso atuar. No período da graduação eu tive que pagar alguns custos dos estudos, então eu fui atendente de telemarketing. Um ano depois eu fiz um processo para supervisor de operações de telemarketing. Em 2018 eu me formei como fonoaudiólogo, e inclusive filtrando o público que eu iria atender, pessoas que gaguejam e profissionais da voz. E a vida também foi me levando para as palestras e para as aulas. Então, eu tive nesse período, até hoje, eu tive a oportunidade de dar aulas, dar algumas palestras ao público, mesmo sendo uma pessoa que gagueja. Bom, falando sobre a vulnerabilidade que nós, pessoas que gaguejam, passamos. Nós estamos sujeitos ao bullying, e isso não é porque nós queremos ou porque tem uma placa escrito faça bullying comigo, é porque a sociedade brasileira ela foi educada para isso.
A gente entende que há um reparo sócio-histórico que precisa ser feito, tanto na mídia, tanto nas representações midiáticas, quanto nas representações artísticas. Então, isso a gente vai fazer com o tempo e contamos com todos, sejam fonoaudiólogos, pessoas que gaguejam e pessoas que não gaguejam também. A tratar as pessoas que gaguejam com respeito, esperando o tempo de fala, não rindo e não reforçando essa imagem que a gagueira é engraçado. As pessoas que gaguejam, elas também têm uma autopercepção negativa da fala delas, por mais que elas tenham uma oratória incrível, por mais que elas saibam falar bem em público, tem uma tendência a achar que são péssimos comunicadores, têm apreensão da fala, alguns até têm aspectos de medo de fala em público, e aqui eu abro uma ressalva, tem aquele medo para falar em público que não é algo patológico, e tem aquele medo que todo mundo tem, né? Poxa, eu estou falando em público agora, estou dividindo a mesa com a Cris, com a Astrid, então a gente sente aquelas borboletinhas, né? Mas existe aquele medo que se transforma em pânico. Então é muito comum também que pessoas que gaguejam tragam esse relato. Ah, é comum também que as pessoas que gaguejam estejam suscetíveis a atitudes negativas quando estão se comunicando oralmente. Pessoas interrompem, pessoas completam. E isso aqui é um extremo ato de falta de educação. Eu sei que muitas pessoas fazem sem querer, mas é um ato de falta de educação. Então, respeite o tempo de fala não apenas das pessoas que gaguejam, mas de todos, tá? Mas principalmente das pessoas que gaguejam. Temos também muitas reações negativas do interlocutor, então, às vezes, enquanto gaguejamos, a pessoa arregala os olhos, a pessoa finge que não está vendo, a pessoa prende um sorriso. Tudo isso faz com que a gagueira se intensifique um pouquinho mais. Temos também essa estigmatização pública, como eu já citei quando estava falando do reparo sócio-histórico que o Brasil precisa viver em relação a isso. E a própria pessoa que gagueja, ela se auto-estigmatiza. Ela pensa que não pode ocupar cargos em que a comunicação é importante. Ela pensa que não pode ser um bom orador. Pensa que não pode ensinar. Pensa que não pode estar em um local como esse, falando sobre gagueira. Então, ela se põe num lugar de vítima também. Bom, e aqui eu pus essa imagem de um muro com essa brecha aí, e o desafio que temos hoje, tanto para fonoaudiólogos, quanto com pessoas que gaguejam, quanto pessoas que não são envolvidas, que não são pessoas que gaguejam ou não é envolvida com o tema, é reparar isso. O Brasil precisa de um reparo sócio-histórico em relação à gagueira. A gente precisa ser visto com respeito e isso só irá acontecer com pequenas atitudes. Se você tem um amigo que gagueja, respeite ele. Se você não respeita o seu amigo, possivelmente você não vai respeitar aquela pessoa que não é seu amigo também, tá? Então, se você viu um post nas redes sociais que apresenta de forma difamatória a gagueira, é só você clicar em denunciar esse post e você pode escolher a opção propagação de discurso de violência e ódio, uma outra opção que seja mais coerente. Se pequenas ações como essas começam a acontecer, as pessoas vão consumir menos conteúdos agressivos como esses que colocam a gagueira nesse local, né? A Astrid me perguntou se eu tinha alguma contribuição sobre a fisiologia do exercício, pensando para esse tema, né? Eu comecei a estudar sobre isso esse ano, mas já era um mosquito que tinha me picado há um tempo atrás na graduação. Meu trabalho de conclusão de curso foi os efeitos de um treinamento de comunicação oral com locutores. Então,
enquanto a minha iniciação científica foi sobre gagueira, eu queria ir mais além. Eu queria aplicar um programa de aprimoramento de comunicação oral, mesmo sendo uma pessoa que gagueja. Então, no dia da defesa, uma das professoras que estava na banca, ela me perguntou se eu tinha estudado algo sobre a fisiologia do exercício. Não estudei no dia da defesa, isso ficou na minha mente. Depois que eu me formei, que eu fui trabalhar com os profissionais da voz, com as pessoas que gaguejam, algumas perguntas também ficavam na minha mente, que os estudos da fonoaudiologia não responderam ainda. Então, eu fui estudar e encontrei essa pós da Unifesp, no campus da Baixada Santista, bem perto da Cris aí, para responder algumas questões. Então, a fisiologia do exercício ela é baseada no tripé, pensando na teia de circulação sanguínea, sistema músculo-esquelético e sistema respiratório, né? E tem tudo a ver com a fono, tá? Tem tudo a ver com a fono. Nossa, deve ser muito interessante. Denis, você ainda vai compartilhar mais a tela? Ou a gente já podia entrar numa conversa com isso? Vai. Desculpa te interromper, perdão. E pode continuar. Fisiologia. É que eu pensei que a gente já era um bate-papo aí. Perdão. Mas eu acho que eu posso indicar e a gente começar a conversar, então, sobre isso. Aqui eu tenho uma indicação de 2 conteúdos que é muito importante que a gente comece a consumir isso. Tem um artigo do Bernardo Lessa, que é uma pessoa que gagueja. Ele fez ele fez um trabalho científico ele fez uma análise das representações das pessoas que gaguejam no cinema em alguns dos principais filmes que a gente vê, tem aí disponível no mercado. Então, ele fala da forma como a pessoa que gagueja ele é representada nas produções cinematográficas. Muito importante ler para compreender o que é que precisa ser reparado ainda. E tem um documentário sensacional que é o Ina Sturter, que está disponível no Brasil, se chama Quando Eu Gaguejo. O que mais me impactou nesse documentário é o número de fonoaudiólogos que são pessoas que gaguejam, que são especialistas em gagueira também. Eu sei que existem outros fonoaudiólogos que gaguejam, não é somente eu, nem a colega da Astrid, que eu sou louco para conversar com ela. Eu sei que tem outros, alguns não preferem atuar com essa área, ou porque não gosta, ou por medo. Tem outros que atuam, mas preferem ficar um pouquinho na escura, né? Então, eu acredito nesse país que vamos construir uma classe em que pessoas que gaguejam, elas também poderão ser fonoaudiólogas. Essa é uma frase que eu amo da NCA, que é If you stand, you are not alone, que diz, se você gagueja, você não está sozinho, porque existem instituições como essas que ajudam as pessoas que gaguejam, tem a Sociedade Brasileira de Fono, tem o Instituto Brasileiro de Fluência, tem o Conselho Federal de Fonoaudiologia e tem a Abra Gagueira, que está disponível para ajudar as pessoas que gaguejam. Bom, Astrid, essa foi a minha última apresentação. Você quer retornar Muito sobre a fisiologia do exercício? Isso, pode ser. Fisiologia do exercício. Muito interessante isso que você está estudando, né? Vamos lá. Então, eu tinha dúvidas sobre tempo, quanto tempo que eu deveria aplicar determinada técnica, determinado exercício. Tinha algumas dúvidas sobre tensão músculo-esquelética, acúmulo de ácido lático. Tinha dúvidas de quantas séries, quantas repetições eu aplico para os pacientes que eu atendo. A gente sabe que cada caso é um caso. Então, eu estou buscando entender mais sobre isso. Eu ainda estou no 2º módulo, não concluí a especialização ainda. Estou começando o meu trabalho de conclusão de curso. Eu não posso revelar, mas eu posso dizer que é algo muito bom,
tanto para a área da voz quanto para a área da fluência. Estou estudando Muito um legal. exercício específico que todos nós poderemos ter mãos sobre ele e qual a dosagem desse exercício na prática clínica fonoaudiológica. Eu espero contribuir mais à frente. Essa minha colega que eu falo, que é a Sandra Mello, ela também fez esse estudo, por isso que eu achei interessante vocês se encontrarem, porque ela tem justamente na área, como ela usa eletrofisiologia, né? Como ela usa eletroestimulação, desculpa, misturei a sua fisiologia com estimulação. Ela pesquisou muito isso, quanto tempo que ela pode deixar o estímulo em cada lugar, qual é a musculatura, o que essa musculatura a recebe, né? E quais são ali as sequências musculares que acontecem, as descontrações, e é o que você deve estar estudando um pouquinho, não é? A área química que acontece. Bioquímica, bioenergética. Então, ela pode contribuir bastante. Aí a gente vai crescer muito na fonoaudiologia nessa área, hein? Estou ficando animada. Então, se a Sandra estiver assistindo aqui, Sandra, há um tempo eu queria conversar contigo, então ela tem muitos estudos bons, né? O estudo do sono foi um que eu li recentemente. Também já acompanhei as publicações dela sobre isso, que, se eu não me engano, foi um produto do doutorado dela na Unicamp. Não foi? Ela é da Unicamp, ela faz na área da linguística. E aí, Cris, que podemos comentar aí do nosso amigo Denis aí, que ele nos deixou de contribuição aí, hein? Na nossa área. Bastante coisa, hein? Então, sabe tudo aquilo que eu falei de funcionalidade? O Denis, ele materializou isso, ele trouxe como exemplo daquilo que a gente fala de funcionalidade e a importância de ter essa perspectiva. Quando a gente fala de não focar na doença, não é não considerar uma pessoa que tem gagueira, a questão não é essa, não é considerar isso, né? A gente precisa, os estudos que ele está fazendo é super importante para que a gente avance na área e na assistência, mas a gente não pode ficar só aí, porque você viu tudo que ele contou, do histórico, o contexto, né, o acesso, o quanto foi importante as questões dele, pessoais, no sentido dele, como é que você falava? A palavra não me diga não, como é que não vocês posso, dizem? né? Não posso, então, não existe no meu vocabulário a palavra não posso parar ou desistir, né? Então, isso é uma característica dele, é um fator pessoal dele, né? E o quanto o ambiente, apesar de que muitas vezes adverso, né, no sentido econômico, condições de acesso ao tratamento, né? Mas mesmo assim, as situações. E foi muito interessante quando você traz também uma outra coisa que a gente falou, que você, naquele grupo, você teve em contato com uma pessoa que tinha um quadro de gagueira mais severo, e o quanto você percebeu que é aquilo que a gente fala, às vezes a pessoa tem a mesma condição de saúde, mas o comportamento, o quanto isso afeta é diferente. Então, é isso que a gente precisa ter a clareza, o impacto dessas condições na vida da pessoa difere. E a gente tem que levar em consideração. O biopsicossocial é isso, levar em consideração todos esses aspectos. Quando a gente fala de funcionalidade, o Denis trouxe ele mesmo como um grande exemplo de funcionalidade, né? Tem uma condição de saúde, mas ele tem um excelente desempenho, ele é fonoaudiólogo, ele se comunica muito bem, você se comunica muito bem, né? Obrigado. Comunicador no sentido da informação, da mensagem, do carisma, né? E isso é fundamental. E uma outra questão que ele traz é que a gente comentou, porque tudo isso é um instrumento, é um recurso, né? A gente precisa mudar esse modelo. Mas se a gente não levar em consideração a cultura que a gente vive, o contexto que a gente vive, o histórico que a gente tem, né? No país, a gente precisa mudar essa cultura. Eu acho fundamental essas campanhas, né? E a Para que a gente pense conscientização, nisso, né? para que a conscientização e dessa dificuldade que a gente tem de lidar com o que é diferente da gente, né? Que aquilo que é diferente é o rechaço, né? E o quanto isso vai gerando intolerâncias e vai levando ao bullying, né?
Então, é entender que a gente tem recursos para mudar esse paradigma que a gente vive. E olha, Ele trouxe e muita aqui, coisa de e aqui educação. assim, vendo a sua história toda, o seu histórico, e realmente eu digo, você disse que esse país tem esperança, e eu vendo você contando, eu tenho certeza disso. Agora, deixa eu compartilhar algo muito bom aqui também, que eu lembrei agora, que eu não trouxe, né? Mas Salvador tem poucos, eu não sei se temos alguém, mas da última vez que eu olhei não tinha ninguém especialista em influência, né? Vamos E aí, incentivar, aproveitar essa live aqui, esse webinar, para incentivar as pessoas a estudarem, porque é isso que vai tirar o bullying, não é? Você trazer, é o exatamente. que a gente falou, trazer o conhecimento. Enquanto as pessoas não souberem o que é gagueira, como é que vai ser? E completando, então, Salvador tem poucos, não sei se tem alguém agora, mas tem poucos especialistas em influência. Quando eu precisei de um fonoaudiólogo para trabalhar a minha fala, tive uma dificuldade muito grande. Geralmente, as fonoaudiólogas que tinham mais experiências com a área estavam inseridas em contexto acadêmico, né? Da graduação, da pós, mas contexto clínico é muito raro. E sempre que perguntavam na graduação qual área os meus colegas queriam seguir, poucas pessoas referiam à fluência. Algumas até diziam assim, eu não gosto de gago, eu não quero trabalhar com essa área, não vai me dar uma boa rentabilidade. E aí, de um outro lado também, eu ouvia muitos relatos das pessoas que gaguejam, que diziam, olha, eu fui para uma fono, passei 2 anos, 5 anos, é horrível, né, esses relatos, mas não melhorei nada, ela só fazia isso comigo. Então, colegas fonoaudiólogos, se não tem competência para atender, passa para outro colega, por favor, porque isso não só queima o perfil, não só queima o seu profissional, mas queima a fonoaudiologia como um todo. Então, as pessoas que gaguejam acabam desistindo da fono, do tratamento fonoaudiológico, achando que todo fonoaudiólogo é igual ao outro. Se não consegue atender, passa a bola para outro, tá? Seja muito E que honesto com a causa na pessoa. pessoa também, né, Denis? Nossa, a frustração, né? E vai de novo colocando, olha, tá vendo? Não melhorei porque eu tenho problema, eu não consigo, né? Isso é muito importante, né? A própria pessoa acha que né? A pessoa que gagueja acha que é porque ela não conseguiu melhorar, né? Nem sempre acha que é o fonoaudiólogo. Aí a Pior, Realmente. conceito de incapacidade, né? Esse é o conceito de incapacidade, muito né? bom. Incapacidade no sentido de que o outro profissional que eu fui buscar não foi competente, né? Não estava competente para me atender. Então, na realidade, a incapacidade não está no sujeito, mas ele fica com essa pecha. Olha Sim, como eu não sim. dou conta nisso, né? Isso aí. E a questão que você falou do tímido, né? Na última webinar que a gente teve aqui também, da nossa DIAG, a gente também teve isso. O doutor Rafael disse que quantas pessoas que gaguejam se escondem em ser tímidos, mas na verdade a gagueira não é a timidez, né? Eles usam a timidez, na verdade, para se esconder. Não é que eu gaguejo porque eu sou tímido, é o inverso, viu? População, sociedade, fiquem com essa informação do Denis e do Dr. Rafael. A pessoa que gagueja, não gagueja porque é tímida, porque tem questões nessa área emocional. Ela é uma consequência, como o próprio Denis deixou nesse relato aqui, uma estratégia até às vezes, não é? Exatamente. Eu usava conscientemente essa estratégia. Isso aí. Quero agradecer muito a participação de vocês. Eu tenho certeza que a gente conseguiu trazer esse tema de uma forma trazendo a conscientização, a importância da educação, né? Ou como que a gente pode trabalhar isso tanto para os fonoaudiólogos como para a sociedade e as próprias pessoas que gaguejam terem um incentivo aí do enfrentamento, esse enfrentamento que o Denis mostrou aí, da importância de não deixar a bola cair e de mesmo que se sentir desconfortável em
ter ao seu lado uma pessoa que gagueja, olhar para isso e viver, e mostrou como é importante, né? Você tá com pares seus também, né? Foi uma experiência importante na sua vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar conversando no lugar de pessoa que gagueja e como fonoaudiólogo também. E nesse espaço, na Sociedade Brasileira de Fono, que é uma das maiores representações científicas da classe, né? Muito obrigado também por poder dividir esse tempo com duas pessoas maravilhosas que plantaram sementes na minha vida em períodos específicos. E só agradecer mesmo. Eu sou muito grata também, viu? Foi 1h30 aqui, muito, muito rica. Só reforça aquilo que a gente vai fazendo, né? O trabalho que a gente faz, aquilo que a gente defende. Isso é muito importante. Quero muito agradecer ao comitê, viu, Astrid? A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia faz um papel fundamental, tem um papel fundamental nisso, nessa mudança aí que a gente está falando de paradigma. Ela tem sido extremamente sensível à sociedade. Acho que a fonoaudiologia só tem a ganhar com isso, né? A gente trabalha com algo tão fundamental que é a comunicação, né? Na sua perspectiva mais ampla, né? É isso que assegura que a gente participe mesmo da sociedade, que a gente seja cidadão. Então, muito obrigada, Denis, por estar aqui com você, viu? E desejo todo sucesso. Eu sei que você vai continuar seguindo de forma brilhante, ainda sendo esse comunicador aí, viu? E obrigada por materializar tudo aquilo que eu quis dizer aqui, sobre essa necessidade de mudança de paradigma. Mais uma vez, muito obrigada. E vamos lá, vamos ajudar na campanha, entrar no nosso site da sociedade, baixar o material, entrar nos nossos parceiros que tem ali embaixo, que se vocês clicarem no nosso site, nos links dos parceiros, nos logos, vocês vão ser direcionados para as páginas de cada um dos nossos parceiros, e lá vocês podem também ter outros materiais. Um abraço a todos!